E a gente segue falando de economia, sobre o novo arcabouço fiscal entregue hoje pelo governo ao Congresso Nacional. E sobre isso a gente conversa agora com o economista Alex André, da Sara Invest Research. Alex, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Daniel, um prazer falar com vocês. Bom, como já adiantei aqui na nossa entrevista, o projeto finalmente foi entregue ao Congresso Nacional. Aquela ideia central que vincula o crescimento das despesas à elevação das receitas foi mantida, o que permite com isso o crescimento acima da inflação, diferente do teto de gastos. Mas em relação àquela proposta que foi apresentada no final de março, houve algumas mudanças em relação principalmente às despesas que vão ficar fora das novas regras fiscais que estão contidas nesse arcabouço. Como está essa proposta que chega ao Congresso Nacional? Quais são os principais pontos dela agora? Lívia, realmente são 13 itens que ficaram de fora, entre eles, itens relacionados a gastos eleitorais, entre eles também que ficou muito destacado entre os economistas, que foram a capitalização de empresas não financeiras do governo, e também um ponto relacionado ao piso de enfermagem e também a parte de educação do Fundeb. Então, isso tudo trouxe uma preocupação muito grande em relação ao gasto, já que o teto de gasto, ele é muito, que a antiga regra era muito vinculado à questão de gasto, não da arrecadação. E já o novo arcabouço fiscal, como você disse muito bem, é relacionado à arrecadação por si só e não gasto. Isso abre um preceito muito grande de um governo que já é gastador, de começar a gastar cada vez mais sem responsabilidade fiscal, porque o arcabouço fiscal, ele não tem, caso ele não seja cumprido, o primário, ou seja, realmente cumpra as suas metas até 2026, o governo ele não vai ter, não vai sofrer de um crime de responsabilidade fiscal, como era a antiga regra do teto de gasto. Então, abre um preceito muito grande. Qual que é a nova regra em relação ao arcabouço fiscal, Lívia e Daniel? É basicamente não conseguir cumprir o arcabouço fiscal, basta uma carta justificando, sem compromisso de crime de responsabilidade fiscal. Isso abre um pretexto muito grande para o governo não cumprir esse arcabouço fiscal. Então, a meu ver, é uma sinalização fiscal que é positiva, mas pior do que a antiga regra. É uma sinalização fiscal que precisa ser feita. Inclusive, o Arthur Lira já quer colocar amanhã mesmo, colocar para votar, indicar aí um relator da base de governo, e, inclusive ele disse aí que tem 308 votos, são necessários 257 votos para apreciação dessa matéria, que ele quer apressar para já colocar a reforma tributária já no primeiro semestre. Então, é uma matéria muito importante no mercado financeiro e para todos nós também. Pois é, vamos aguardar. Agora, queria rapidamente que você analisasse as metas que constam nesse projeto do novo arcabouço fiscal. Inclusive, o governo pretende zerar o déficit público da União já em 2023 e alcançar um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025. A meta dobraria em 2026, quando a estimativa de superávit seria de 1% do PIB. Enfim, em relação a essas metas que constam nesse projeto, são alcançáveis, são factíveis? Quais seriam os caminhos percorridos pelo governo para conseguir atingir essas metas? Você ainda aposta no aumento de arrecadação? Com certeza, Daniel, nós temos uma carga tributária muito grande comparado ao mundo inteiro. 34% do PIB é a nossa carga tributária, é muito alto. E o governo disse anteriormente, em diversas falas, não só, principalmente o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que não teria novas alíquotas e também elevação de alíquotas existentes, mas caiu por terra. Inclusive, o governo cedeu em relação à taxação de $50 em relação às pessoas físicas, que era o principal ponto crítico do governo federal. Mas, sim, vai precisar aumentar a carga tributária, vai precisar ter uma criação de novos impostos. Inclusive, o próprio governo federal trouxe diversas propostas que ainda não precisam ser apreciadas, que vão elevar a carga tributária de setores que ainda não foram tributados, ou até mesmo setores que, de acordo com a apreciação da pasta da Fazenda, que precisam ser ainda mais tributados. Então, acho que, na minha opinião, o governo vai ter que fazer um esforço muito grande para cumprir essa meta do arcabouço fiscal, e, ao meu ver, já que essa sinalização não coloca uma responsabilidade fiscal, Daniel, ao meu ver, eu sou muito crítico, porque não gera responsabilidade fiscal por parte do governo federal. Isso é um grande problema que nós vamos carregar nos próximos 3, 4 anos,
desse governo aí que não cumpre, como não cumpriu no passado e provavelmente com essas medidas parece que não irá cumprir nos próximos 3, 4 anos. Alex, deixa eu detalhar com você um outro dispositivo que está nesse projeto de novo arcabouço fiscal, porque embora haja essa permissão de crescimento das despesas em 70% da elevação das receitas, caso as metas, claro, sejam cumpridas, né? Há um limite que eles estão chamando de crescimento real dessas despesas, descontada a inflação, que faz com que essa despesa não possa crescer, deixar de crescer um pouquinho, ainda que 0,6%, ainda que essas metas não sejam atingidas, e que esse crescimento também não possa ultrapassar esses 2,5%, ainda que haja uma arrecadação acima das expectativas. Sim. A intenção é justamente essa, né? Fazer com que o governo, de qualquer forma, possa elevar em algum nível essas despesas do governo. Como você vê esse mecanismo? É autossustentável? A meu ver, não é autossustentável, já que o cerne, né, a base desse projeto do arcabouço fiscal, novamente, ele é focado na arrecadação. Não deve ser focado na arrecadação, como foi feito. Deve ser focado nos gastos, né, na outra ponta ao contrário. Então, ou seja, o governo está numa direção ao contrário. Mas existem limites, né, existem bandas, né, que o governo precisa alcançar nos próximos anos. Mas, a meu ver, de novo, é um desafio muito grande por parte do governo e as sinalizações, ou seja, as falas do próprio ministro e da base do governo não condizem com a realidade do cumprimento das metas, na minha opinião. Ou seja, o governo ele fala uma coisa e ele pretende, eu acho que a apresentação do próprio arcabouço fiscal foi muito mal recebida né, em março, quando o próprio Haddad fez uma apresentação, e o texto por si só não mudou muita coisa. Não teve nenhuma grande mudança, e inclusive até o próprio governo disse anteriormente que não teria grandes mudanças, não teve, mas só desses 13 itens que ficaram de fora, né, e também dessa sinalização de não responsabilidade fiscal, novamente, eu vejo uma má sinalização por parte do governo federal. Tomara que o governo consiga cumprir as metas, né, que tenham boas perspectivas por parte da economia, mas eu sou muito cético em relação ao cumprimento delas, já que necessita de aumento de carga tributária à frente, e nós não precisamos, né, na economia, um aumento de carga tributária, porque realmente já temos aí uma carga tributária muito elevada aqui no Brasil. Precisamos de simplificação de impostos, né, e essa reforma tributária que é uma matéria muito mais importante daqui para frente. Agora, Alex, o ministro Haddad, hoje, logo após entregar o projeto aos presidentes das casas, ele falou em razoabilidade que o Brasil precisa acabar com essa sangria desatada e que justamente esse projeto vai garantir o equilíbrio das contas e defendeu o corte de renúncias fiscais. Agora, a gente fez uma chamada antes do intervalo dizendo justamente para as pessoas que nos acompanham no que o arcabouço fiscal vai impactar na vida do brasileiro, do cidadão, do trabalhador, da pessoa comum. Sim. E muitas vezes a gente fala, muitas vezes se dirigindo ao governo federal ou ao mercado, e no dia a dia a pessoa não consegue compreender bem. Então, você já deu uma sinalização que muito possivelmente haverá aumento de tributação. Mas para o trabalhador que nos acompanha agora, no que o novo arcabouço deve impactar no dia a dia dele? Daniel, ótima pergunta, porque isso é de extrema importância para todos nós brasileiros. Então, vamos colocar um cenário de aumento de carga tributária. Isso é muito claro o que vai acontecer na vida do brasileiro. Ou seja, nós teremos mais impostos à frente. A gente está cansado de pagar impostos, teremos que pagar ainda mais impostos. Bom, por outro lado, se o governo federal não cumprir com as metas, né, do arcabouço fiscal à frente, o que o Banco Central vai sinalizar, que o nosso Banco Central é independente? Vai continuar com taxas de juros mais altas. E o custo do empréstimo vai ficar muito alto. Você que é empresário, você vai ter taxa para pegar um empréstimo, capital de giro, vai continuar alto para comprar um carro, fazer financiamento imobiliário. As taxas de juros vão continuar muito altas, assim como toda a linha de financiamento, e também o crédito ficará cada vez mais escasso. Já que a inadimplência no Brasil hoje já é recorde por parte das famílias, e o crédito vai ficar cada vez mais escasso, vai ficar cada vez mais difícil você acessar a linha de crédito para você empreender ou para você fazer alguma compra, e isso prejudica outras cadeias do setor, como varejo, né, construção civil, setores da economia que já estão afetados por essa taxa de juros muito alta. E o que eu digo, a taxa de juros só tem uma sinalização de queda se o governo federal demonstrar o real interesse de compromisso com as contas públicas, né? De uma sinalização fiscal, já que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda não sinalizou
claramente o corte da taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil. Então, precisamos de uma sinalização clara. O arcabouço, sim, uma sinalização positiva, melhor do que não ter uma sinalização fiscal, é o primeiro passo. Na minha opinião, é pior do que o teto de gastos da regra anterior, mas é o que temos para hoje. E agora, torcemos aí para apreciação por parte da Câmara, que seja rápido, que seja votada antes do dia 10 de maio, que é o prazo previsto, e que sim, coloque a matéria da reforma tributária à frente para todos nós termos previsibilidade das contas públicas, que o Banco Central corte juros e que a vida do brasileiro, né, tenha juros menores, que tenha facilidade do crédito, que consiga empreender, que consiga crescer seu negócio, contratar mais pessoas e que as pessoas realmente tem uma vida com menor, né, carga tributária, né, no dia a dia e, consequentemente, né, tenha um ambiente de negócio muito mais propício. Daniel. É o que todos esperamos. Conversamos com o economista Alex André, da Sara Invest Research, analisando alguns pontos mais complexos do novo arcabouço fiscal, que a expectativa é que seja aprovado até o final de maio. Obrigada, Alex. Bem-vindo sempre. Boa noite. Muito obrigado, Lívia, Daniel. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.